A paz do Senhor, queridos irmãos, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o evangelista Elcio Silva, quarto coordenador geral da UMADIO. Esse trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Provérbios, é o livro de sabedoria, né? E quão edificante está sendo para nós estudar esse livro, não é mesmo? Então eu quero aqui deixar algumas dicas bem importantes para você. Não esqueça de celebrar a Deus pelos aniversariantes que você tem hoje aí na sua classe e também celebrar aí pelos visitantes, as pessoas que estão visitando a sua classe. E se não tem nenhum visitante, então incentive aos alunos para que eles possam convidar alguém para as próximas aulas. E já lembrando de convidar você para seguir as nossas redes sociais, compartilhar esse vídeo, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. E hoje, nessa lição, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre proteção contra a imoralidade, que está baseado no capítulo de número 5 do livro de Provérbios. O nosso texto principal, ele nos diz assim: dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com suas palavras. Provérbios 7, do 4 ao 5. O resumo da nossa lição, que é fundamental você também fazer essa leitura com os seus alunos aí, ele vai nos trazer a seguinte declaração: a sabedoria divina nos protege da imoralidade sexual, descendo-nos as virtudes do domínio próprio e da temperança. E olha que como são esses objetivos lindos aqui que nós temos para esta lição. Mostrar a advertência bíblica contra a imoralidade e como esse assunto está em alta nos nossos dias, não é mesmo? Mas também compreender a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. E saber que a moralidade sexual cristã é uma proteção contra a imoralidade. E esse capítulo, que é o capítulo de número 5, ele vai nos trazer fundamentos importantes, lições importantes, instruções importantes de como nós podemos viver livres da imoralidade, como nós podemos fugir da imoralidade. É tão importante se livrar das tentações que está na própria oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, que é uma oração chave, é uma oração exemplo a ser seguida, que o próprio Jesus deixou para nós. Ali está escrito: Pai, nos livra das tentações, livrai-nos das tentações. Então veja que livrar-nos das tentações é muito importante para que nós possamos viver uma vida em santidade. Então nessa lição aqui, nós vamos estudar o capítulo de número 5 e a gente vai extrair ali algumas lições bem fundamentais, bem importantes sobre a imoralidade sexual, sobre a respeito da moralidade cristã. Então, no decorrer dessa lição, você vai perceber que a Bíblia, e especialmente esse livro aqui de Provérbios, ele nos oferece algumas dicas importantes de como nós podemos viver livres da imoralidade sexual. Especialmente esse capítulo 5, ele também vai nos trazer uma lição bem importante, que é quase inevitável você não encontrar com uma mulher impura, ou contra uma mulher imoral, ou uma pessoa imoral, sendo tanto um homem quanto uma mulher. Mas também que é possível nós vivermos livre disso. É possível nós resistirmos a esta tentação, a imoralidade sexual. Nessa introdução que nós estamos já comentando com você aqui, é importante você enfatizar para os seus alunos que o momento a qual nós estamos vivendo, ou o século a qual nós estamos vivendo, o tempo que o jovem está inserido no seu contexto, nos ambientes a qual ele frequenta, ele vai sempre esbarrar com alguma coisa que vai
trazer para ele esse sentido da imoralidade sexual. Seja nas vestimentas de alguém que ele encontra na rua, seja nos outdoors espalhados pela nossa cidade e, por que não dizer, das redes sociais. Então, é bem fundamental você trazer esse contexto para os seus alunos da realidade em que ele está vivendo na sua atualidade, seja no seu ambiente acadêmico, no ambiente de trabalho ou nos ambientes na rua onde ele anda, seja no qualquer ambiente a qual ele frequenta. O tópico número 1, advertência contra a imoralidade, e no seu subtópico vai nos trazer aqui uma compreensão geral do capítulo de número 5. Então, que é o 5º capítulo, nós entendemos no capítulo número 4, que você estudou na aula anterior, que falando sobre um coração livre, né, de todos as coisas que nos atrapalham, de servir ao Senhor, um coração puro. Mas quando você lê o capítulo 5, é como se ele estivesse dando continuidade no capítulo de número 4. Porque quando você começa a olhar para a imoralidade sexual, você vai ver que você enxerga alguma coisa, você usa os teus olhos para visualizar, isso processa na sua mente, desce ao seu coração, e através desse processamento, quando você coloca no seu coração, isso vai determinar as suas decisões, as suas atitudes. Então, por isso que o capítulo número 5, ele é uma continuação do capítulo número 4, porque essa mulher imoral, a Bíblia vai dizer que ela não tem compromisso com a retidão, ela não tem... ela se torna uma mulher promíscua ao ponto de não ter nenhuma relação com a vida que nós aceitamos, a vida que você um dia aceitou. Agora, é bem imprescindível o jovem também saber que esse é um caminho que ele pode trilhar, mas somente se ele quiser. Porque se ele não quiser, ele pode se ver livre. E o capítulo número 5 vai nos trazer esta realidade. Mas também tem aqui no subtópico número 2, que é a mulher estranha. Então, esse capítulo, ele vai dizer o seguinte, esse subtópico vai dizer o seguinte, que é inevitável você encontrar ela. E ela tem uma característica principal. Ela tem uma característica de seduzir as pessoas. Ela seduz você, mas ela é muito sagaz. Porque ao mesmo tempo que ela tem essa característica de sedução, a Bíblia vai dizer, o capítulo número 5, vai dizer que os seus lábios são puros, eles são doces como mel. E olha só quão importante é você trazer esse conhecimento para os seus jovens, que no caminho em que ele está trilhando, ele pode se encontrar com uma pessoa que tem essas características. Mas se ele souber decifrar e olhar para essa pessoa e entender que ela é uma pessoa imoral, seja uma mulher, seja um homem, ele pode trilhar um caminho diferente. Porque Jesus nos dá o escape, especialmente para aqueles que procuram ser fiéis ao Senhor. E é interessante você também enfatizar para os seus alunos que quando a Bíblia ela fala que os seus lábios eles destilam favos de mel, ela quer exatamente isso, estimular os seus instintos sexuais. E se tem uma dica fundamental para você trazer para os seus jovens, se ele quiser viver longe da imoralidade, é evitar os estímulos sexuais. E aí os estímulos sexuais, a maioria dele, como disse, são pelo visual, mas nós também temos o tato, temos o paladar. Então, evitar os estímulos sexuais é uma dica fundamental para que você possa viver longe da imoralidade sexual. O subtópico número 3 vai dizer as consequências dessa imoralidade. Porque aquele que decide caminhar, que decide trilhar esse caminho, com toda certeza,
ele vai ter as suas consequências. O versículo 7 a 14, eles iniciam com um apelo do sábio: afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Então o jovem, ele pode fazer isso, ele pode se afastar, tanto o jovem homem quanto a jovem mulher, ela pode se afastar dessa pessoa imoral. Por que isso? Porque o tempo ele vai passar, esse tempo de prazer ele vai passar, mas depois vem o remorso, depois vem a consciência pesada, depois vem o aborrecimento conosco mesmo. Então, ainda é melhor você tomar essa decisão de se afastar desse caminho, porque terá consequências muito sérias. E ainda outra dica bem importante para você trazer aos jovens, que para ele viver longe desse caminho, ele pode praticar as disciplinas espirituais. Além de evitar os estímulos sexuais, ele também pode ter uma segunda dica que nós sempre passamos para os nossos jovens, que é praticar as disciplinas espirituais. A leitura da Bíblia, ele pode jejuar, ele pode orar todos os dias, nesse sentido, ele pode se aproximar da comunhão com Deus. Mas tem uma das disciplinas também que nós podemos colocar aqui para os jovens, que é ele não perder os cultos da sua igreja, ele não deixar de viver em comunhão com outros jovens que comunguem a mesma fé. Porque se ele assentar na roda dos escarnecedores, que são aqueles jovens, aquelas pessoas que não têm nenhuma relação com o evangelho ao qual ele aceitou, existe uma grande probabilidade dele se afastar dos caminhos do Senhor e seguir esse caminho da imoralidade sexual. Então, vá à igreja. Quanto mais você puder estar na igreja, ouvindo as ministrações, ouvindo o seu pastor, o seu líder, essa é uma das melhores disciplinas que nós podemos ter, é viver em comunhão com os irmãos na nossa igreja local. Quando nós olhamos para o tópico número 2, a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. E o subtópico número 1, ele vai dizer o seguinte, que é uma sociedade sexualizada. Isso aqui é tão fundamental, você trazer essa contextualização para os seus jovens, porque nós vivemos numa sociedade totalmente sexualizada. E é por isso que Provérbios 5, ele é tão relevante para nós hoje. Porque a nossa geração, ela está sendo herdeira de vários movimentos que aconteceram antes de nós. E talvez o principal deles foi o movimento de 1968. Inclusive, a própria lição, ela vai nos trazer isso. E eu quero deixar aqui uma dica para você. E talvez uma tarefa para você é descobrir e ler um pouco mais sobre o que foi que esse movimento de 1968, ele trouxe para a sociedade, trouxe para as gerações. Foi um marco muito grande, antes de 1968 e depois de 1968, onde nós tivemos uma sociedade que apregoava que era proibido proibir, não é mesmo? Martin Luther King, com todas as suas brigas, né, que ele teve, com todos os seus atos que ele defendeu na sua época, mas outras e outras pessoas se levantaram nesse momento para fazer com que a sociedade trilhasse um caminho livre de preconceitos e também trouxe essa questão da erotização, porque foi um momento onde os movimentos estudantis se levantaram, especialmente na França. Então, ali também teve protesto contra os bons costumes e a erotização iniciou-se ali, especialmente difundido no meio dos jovens. E nós ainda temos consequências sérias desses movimentos, desses protestos que iniciou em Paris. Nós temos ainda consequências sérias na nossa sociedade. Eu estava olhando em casa e nós temos uma das pessoas que escreveu um livro,
que ele é uma das pessoas, assim, talvez mais, bem fundamental você olhar sobre isso, que ele escreveu, um historiador chamado David Allen, ele da Universidade de Princeton, ele escreveu um livro chamado Faça Amor e Não Guerra. E nesse livro ele conta um pouco sobre esses movimentos de 1968, a qual trouxe várias normalizações, especialmente nessa área do sexo livre. Então, estude um pouquinho mais sobre isso, traga esse contexto para os seus alunos, que eu tenho total certeza que vai enriquecer muito a sua aula. E aí nós temos advertências sérias na Bíblia sobre isso, porque a Bíblia nos diz que, por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração, como resultado, praticam entre si coisas desprezíveis. Romanos capítulo 1, versículo 24. Quando Deus, ele entrega às pessoas as suas paixões, aí eu acho que tem sérias consequências para uma sociedade inteira, não somente para aquela família, não somente para aquela pessoa, mas para a sociedade inteira. E quando você traz essa realidade para os nossos dias atuais, não é algo diferente que nós estamos vivendo. O subtópico número 2, ele diz o seguinte: não se pode dominar o desejo sexual. E essa era exatamente a ideia apregoada nesses movimentos de 1968. Parece que a fé cristã foi deixada de lado e hoje o jovem está totalmente inserido nessa cultura através das suas literaturas e, por que não dizer, que vem até mesmo lá das nossas crianças. As pessoas hoje querendo erotizar as crianças, então eles já querem apregoar isso como normal desde a sua infância. E o jovem chega nessa época, ele se depara com os dilemas da sua juventude, a diferença entre a fé e a razão, aquilo que ele aprendeu na igreja de princípios bíblicos e aquilo que agora ele está aprendendo diante de uma sociedade, nos ambientes acadêmicos, e ele fica nessa dualidade e muitas vezes ele não sabe para onde ir. E você, querido professor, querido líder, tem essa total responsabilidade de direcionar as pessoas para o caminho bíblico a qual nós aprendemos. Subtópico número 3 diz ali, o enfraquecimento da ideia do casamento. Então, naturalmente a pessoa vai sendo encaminhado para essa realidade, porque os conceitos bíblicos sobre o casamento, eles vão sendo enfraquecidos. E eu vou dizer para você que, infelizmente, muitos dos nossos jovens, muitas pessoas, eles já casam pensando que, se não der certo, vamos nos separar. E não é por acaso, né, que o apóstolo Paulo ele traça ali um panorama de profunda distorção da natureza humana que pode ser constatado na vida de muitos jovens hoje. E aí ele vai dizer aquele texto categórico de Romanos capítulo 1, versículo 24, que eles entregaram as pessoas aos seus desejos pecaminosos. Eles praticam entre si coisas desprezíveis. E por que não dizer aqui coisas impuras? E aí entra por um caminho que muitas vezes ele já pensa que é uma guerra perdida. E o jovem solteiro, o jovem casado, ele também entra por esses caminhos. E como você está falando para um público solteiro, é imprescindível você dizer para ele que a guerra contra a imoralidade não é uma guerra perdida. Não é uma guerra onde ele entra na guerra perdida. Então, se ele não consegue viver sem esse ato sexual, a Bíblia nos orienta, case-se. Porque é melhor ele casar do que viver sendo tentado. Esta é uma orientação, inclusive, do apóstolo São Paulo. Se você está com muito desejo, então, o que deve fazer? Case-se, mas não viva sendo tentado. A Bíblia nos orienta em 1 Coríntios,
capítulo 6, versículo 10, que os impuros não herdarão o reino de Deus. Então, aqueles que praticam a imoralidade sexual, eles não herdarão o reino de Deus. Impuro aqui, várias passagens da Bíblia, a palavra impuro, ela é traduzida como porneia, que é tudo que está relacionado à imoralidade sexual. Só existe um leito que é agradável aos olhos de Deus, que é o leito sem mácula nessa área sexual, que é o leito do matrimônio, o leito do casamento. Todas aquelas pessoas que vivem nessa prática de imoralidade, de impureza sexual, eles estão praticando ali, conforme a Bíblia nos diz, que é porneia, eles são impuros, essa imoralidade. E este leva para um caminho de morte, porque toda a área sexual que ela está fora do casamento, ela se torna imoralidade, se torna impureza sexual. Vamos em frente aqui então. E olha só, o tópico número 3, agora ele vai trazer para nós aqui que a moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade. E o subtópico número 1 diz o seguinte, que a delimitação sexual da moralidade cristã. É uma de suas obras, o apologeta cristão C.S. Lewis, nos lembra uma doutrina cristã constrangedora para quem não passou pela experiência da regeneração, que se encontra imerso na cultura atual. Olha ali, a castidade como uma prática da virtude cristã. Que lindo a gente poder trazer esse ensinamento para os nossos jovens, que quando ele pratica a moralidade cristã, ele automaticamente está sendo protegido contra a imoralidade cristã. Então, aquilo que a Bíblia ela não normaliza, aquilo que ela proíbe, nós não podemos normalizar. Você já parou para perceber que muitas vezes nós temos normalizado aquilo que a Bíblia proíbe? E seja nessa área da imoralidade sexual ou em todas as áreas, a Bíblia sempre tem princípios poderosos para nós seguirmos. Mas muitas vezes nós chegamos ao ponto de dizer que entramos nessa guerra perdida. Queridos, o diabo a gente resiste. A tentação, a gente foge. E você fugindo da tentação, olha, você está deixando de trilhar um caminho perigoso. Caminho muito perigoso. A Bíblia nos orienta, foge. Foge dos desejos da sua mocidade. Muitas pessoas, eles acabam brincando com fogo. E até que chega o momento em que eles se queimam. Você já parou para perceber que tem algumas plantas que elas são carnívoras? É isso mesmo, ela seduz, é como essa mulher aqui, que é essa mulher sem nome do capítulo número 5 de Provérbios. Essa mulher, ela não tem nome, mas ela é semelhante àquela planta carnívora que ela atrai o inseto, atrai a sua presa. E quando a sua presa está ali dentro daquela planta, ela se fecha, ao ponto daquele inseto não conseguir sair mais. Eu me lembro, muitas vezes o nosso pai nos orientava, olha, não vá nessa região, não brinque com isso, não faça isso. E parece que mesmo assim a gente trilhava aquele caminho que o nosso pai nos orientava. Brincar na beira de piscina, correr em alguns lugares perigosos. E a gente ia lá e brincava com isso, até o momento que acontecia algo mais sério, caía na piscina, caía, mas se machucava. E daí o nosso pai nos dizia, olha, eu falei para você. Parece que essas orientações eu vejo o próprio Espírito Santo nos orientando através da Bíblia Sagrada. O próprio Jesus nos falando para nós, não brinque com fogo. Foge dos desejos da sua mocidade. Foge dos desejos da tentação. Foge, porque se você tentar resistir, você não vai conseguir, você vai cair. Então, foge. E essa moralidade, ela está, parece que em desuso nos nossos dias, especialmente nesse mundo secularizado que nós estamos vivendo. Aquelas pessoas que não seguem,
que não seguem o mesmo rumo que a sociedade está tomando, são tidos como retrógrados. Pessoas que seguem os princípios bíblicos, que seguem até mesmo orientações de pastores, líderes, pais, parece que são tidos como retrógrados. Queridos, é melhor ir quadrado para o céu do que redondo para o inferno. Essa frase nós já ouvimos há muito tempo. Então continue servindo ao Senhor, porque você servindo ao Senhor, você praticando os princípios bíblicos, ele é como se fosse um muro de proteção que vai livrar você do caminho da perdição. Subtópico número 2 aqui para nós ir caminhando para o nosso encerramento é a pedagogia da abstinência sexual. Aos jovens solteiros cabe o desenvolvimento da virtude da castidade cristã. Isto é, abstinência sexual como preparação para o casamento. Como vimos do ponto de vista bíblico, o jovem cristão não é puramente instinto o seu desejo sexual. Então, quando você tem desejo sexual, porque você é um jovem cristão, não é instinto de você isso, mas ele sabe que a satisfação sexual, tal qual a Bíblia nos ensina, não é egoísta, descartável e ilusória, mas cumpre um sentido quando nos unimos à pessoa amada. Com ela a gente compartilha, a gente divide a nossa vida, nós nos unimos a outra pessoa e ali nós nos tornamos um dentro do casamento que a Bíblia nos orienta relacionado a isso. Então, nós temos algo muito importante nós aprendermos diante disso. Então, essa abstinência sexual na vida solteira nos ensina que na vida de casado, nem tudo no relacionamento entre o homem e a mulher tem a ver com sexo. Porque muitas vezes as pessoas eles se casam para fazer isso, mas eles vão ver que dentro do casamento é muito mais do que somente esse momento. Essa parceria de estar junto com o seu cônjuge, você poder construir uma vida junto, ela vai muito além do que somente os instintos sexuais. Então, se você quer casar somente pelo desejo de fazer sexo, você está indo por um caminho errado. Você vai perceber que no casamento não é só isso. O subtópico número 3 diz que a beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão. Meus irmãos, quando você cumpre os mandamentos bíblicos, quando você é ensinado biblicamente e você cumpre isso, o relacionamento sexual dentro do casamento, ele se torna uma bênção. Deus, ele faz parte disso. Essa união, segundo o texto bíblico, ninguém pode separar. Então, exercite essa castidade, deixe isso para o seu casamento, mas não entre no caminho da imoralidade sexual. E olha, eu tenho plena convicção de que os caminhos que você frequenta, os ambientes que você frequenta, em diversos lugares, eu tenho plena convicção de que você sofre essas tentações nesses locais, mas eu também quero dizer para você que é possível você viver longe disso. É possível você viver distante dessa imoralidade a qual Provérbios capítulo 5 traz. Então, essa sessão aqui é uma orientação, a sessão do capítulo 5 é uma orientação do sábio Salomão. Ele está dizendo para você, viva longe disso, deixe para desfrutar desse prazer sexual, em que é o verdadeiro amor, sim, também faz parte disso, mas esse compromisso, esse respeito, eles estão aliançados por meio de Deus no casamento. Deixe para desfrutar isso, e você com certeza vai desfrutar daquilo que a Bíblia nos diz no seu casamento, até que a morte o separe. Mas não entre pelo caminho da imoralidade, porque isso vai trazer consequências sérias para você, agora e até mesmo depois do seu casamento. Então, ela é sedutora, é claro que ela é sedutora, mas ela não é invencível. Essa mulher sem nome aqui, ela tem lábios, tem palavras que arrastam as pessoas, como se fosse uma arapuca armada. Mas você é sábio.
Você tem sabedoria dos céus, você tem instrução do Espírito Santo, você tem os olhos voltados para o Espírito Santo, não querendo pecar, não querendo entrar por esse caminho, e Deus vai te dar o escape na hora certa. Então, siga esses conselhos aqui, não estimule os desejos sexuais, mas também pratique as disciplinas espirituais, e esteja sempre com pessoas que comungam a mesma fé que você, vai à igreja. Mas, se tudo isso você está vendo que é impossível, você está com muito desejo, então case-se. Está sendo muito tentado, case-se. Coloque um planejamento aí, coloque uma data no seu casamento, mas case-se. Ande em direção ao casamento, coloque um propósito no seu coração. E a nossa conclusão aqui vai trazer, nós temos visto que os apelos da imoralidade sexual presentes na nossa sociedade, entretanto, a palavra de Deus nos afirma, essa palavra de Deus nos afirma que não precisamos ser dominados por esses desejos, porque é melhor viver de acordo com a palavra de Deus, com o que ela nos ensina, de modo que nós podemos, sob o Espírito Santo, ter os nossos sentimentos e vontades ordenados pela palavra de Deus. Logo, o nosso matrimônio, ele vai ser completo, vai ser uma bênção e, acima de tudo, que glorifique o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e que você tenha uma excelente aula aí com seus alunos. E não se esqueça que você pode, você deve, mas Deus, Ele é o nosso ajudador a viver longe da imoralidade sexual. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula.